pessoal. Eu sou a Berenice Danck e estou aqui com o Pedro de Carmo. Nós somos da Danck Consultoria e Treinamento e estamos aqui hoje para analisar a exposição aos riscos financeiros de variação cambial e também aos preços de commodities da JBS. Nós já tivemos a oportunidade de fazer uma análise similar a esta em novembro de 2020 e, naquela oportunidade, comparamos a exposição e o uso de derivativos para fins de hedge pela Marfrig e pela JBS. Nessa análise, nós vamos focar em JBS e Pedro vai me ajudar aqui a, primeiro, destacar alguns aspectos sobre o negócio da empresa, que são o pano de fundo sobre o qual a gente usa o derivativo para fins de hedge, de proteção desses riscos financeiros existentes no negócio. E depois vamos comentar também sobre os derivativos e a exposição que a empresa possui. Vem conosco! Legal, Berenice. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a apresentação de resultados da JBS desse último TRI. E caso você goste do nosso material, por favor, a gente peça que você curta, compartilhe com outras pessoas, para que a gente continue fazendo um pouco mais esse trabalho para vocês. Então, nesse primeiro slide, a gente fala um pouco, me mostram a dinâmica do negócio da JBS, né? Onde ela é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, né, e que possui mais de 500 unidades espalhadas pelo mundo. E a gente vê a concentração de receita principalmente nos Estados Unidos, né, e onde o negócio se originou, que seria o Brasil, hoje corresponde a apenas 12%. Então, pensando na receita, boa parte é dolarizada ou tem algum vínculo com outra moeda estrangeira, que é o principal tema que a gente vai abordar aqui. Outro ponto também relevante para o negócio da empresa são as exportações. A gente vê que grande parte do negócio dela, uns 54% das exportações, vai para a Ásia. E se a gente coloca ainda Estados Unidos e Europa nesse bolo, é praticamente boa parte de toda a receita da empresa. E aí a gente vê como que os números da empresa foram excelentes, né? Todos crescentes, pensando em receita líquida, EBITDA e lucro líquido da empresa, e a gente trouxe dois gráficos para apoiar a gente nesse entendimento, que é o gráfico do dólar e do boi gordo na B3, onde no último trimestre, né, no caso do dólar, ele saiu de 5,36 para 5,70, fechando o ano, né, e o boi gordo saiu de 274 para 343 reais a arroba. Então, boa parte dessa receita pode ser explicado por um aumento dessas commodities, né? Commodities e dólar dentro do negócio da JBS. Vale comentar que esse movimento que nós destacamos aqui e que afeta positivamente o resultado de JBS no ano de 2021 também aconteceu no ano de 2020, né? A empresa também foi auxiliada aí positivamente com o movimento de alta de câmbio, o movimento de preço de commodities, especialmente, né, do boi em alta. Essa exposição a câmbio e commodities que existe agora, nós vamos explorar em mais detalhes, no fim, tem contribuído para um resultado operacional positivo da companhia. Ela vem se favorecendo, né? Está exposta, mas essa exposição tem trazido resultados positivos, uma vez que o movimento altista de câmbio e de preço de boi influenciam positivamente a companhia. E aqui a gente trouxe um gráfico do release, né, da apresentação, que mostra o perfil da dívida da empresa, onde a dívida cresceu um pouco, tanto em reais quanto dólar, mas a gente nota que a grande parte da dívida ela se concentra no longo prazo, mais especificamente 87%, e também a gente olha que quase 90% da dívida é dolarizada. Então, é um ponto que a própria JBS coloca, que existe sim um hedge natural e por isso que ela também busca dívidas em dólar. No entanto, mesmo com o aumento da dívida e o aumento da dívida, pelas explicações que a gente notou, vem por conta do crescimento da própria empresa, que vem adquirindo novas empresas, tanto em tecnologia, né, aquelas carnes
criados em laboratório e outras grandes companhias na Europa. Mesmo com esse aumento de endividamento, a gente ainda vê que a disponibilidade, né, de caixa ainda supre a necessidade de dívida a curto prazo. Então, nesse ponto, a empresa está bem tranquila. Perfeito. E aqui nós temos uma abertura sobre o endividamento que nos mostra que essa dívida era em grande parte em dólar, tá? Também algumas outras moedas além de dólar, e temos uma parte menor desse endividamento que está em reais. Vejam que em reais tem inclusive um CRA, que é o certificado de recebível do agronegócio. Esse título aqui atrelado ao IPCA, inclusive a companhia fez um swap para trocar essa taxa de juros e não ficar exposta a este risco. Esses títulos do agro, em grande parte, são atrelados a esse indexador de inflação, que é o IPCA, e aí várias empresas, além do JBS, também fizeram esse movimento para fazer um hedge desse risco de alta de inflação no nosso país. A gente nota que essas dívidas em dólar, a companhia mantém assim, dolarizadas. E nós podemos ver essa exposição quando percorremos aqui diferentes tabelas e itens financeiros. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, esse destaque de itens financeiros que nos mostra que há, do lado dos ativos, contas a receber importante, tanto na controladora quanto no consolidado, totalizando aqui quase 46 bilhões, e há também, claro, empréstimos e financiamentos que totalizam 92,5 bi. A gente tem também aqui operações de fornecedores com risco sacado, um volume importante, e o que a gente vê do ponto de vista aqui do uso de derivativos é que existe sim um uso de derivativos, mas ele é bastante tímido, né? Ele é pequeno do ponto de vista de volume utilizado quando comparamos o que a companhia tem de empréstimos e financiamentos dolarizados. Então, a gente vê que do ponto de vista da exposição cambial, há, de um lado, uma série de itens a receber, outros a pagar, e os derivativos normalmente são usados para fazer o hedge quando há diferenças de volume e ou diferenças de prazo. A gente sabe que, do ponto de vista das dívidas, elas são grande parte de longo prazo. A gente pode ver aqui nessa tabela, né, os vencimentos que são informados pela companhia, e ela também trouxe aquele resumo ali no release, evidenciando, né, que essas dívidas são, em grande parte, longas, são notas emitidas no exterior, e a gente sabe que muitas destas exportações, desse contas a receber, não é um prazo tão longo assim. Então, pode haver algum descasamento na contabilização desses efeitos de variação cambial, e uma das maneiras de endereçar esses descasamentos e proteger não só o caixa, mas também a contabilidade, é usando derivativo. Bem, a gente vê que quando trazemos aqui esse quadro, né, esse mapa da exposição de JBS, aqui a empresa não mostra para a gente os prazos em que ela tem estes itens operacionais e financeiros a pagar e a receber. Ela faz, sim, a abertura do ponto de vista de moedas. Vemos que a empresa tem exposição a dólar, euro, libras, moedas mexicanas e australianas, e a grande parte, claro, é dólar e euro. Percebemos aqui que, do ponto de vista líquido, olha só que interessante, a empresa tem muitos itens operacionais a receber, vários itens financeiros a pagar, e do ponto de vista líquido, tem mais a receber do que a pagar. Somando os itens que são partes relacionadas, aí sim, líquido fica mais itens a pagar, né? Uma exposição líquida aqui devedora em dólar. Quando somamos as posições que a empresa tem em derivativos, olha que interessante, a empresa usa contratos futuros de dólar, usa DDI. O que é DDI? DDI é um contrato de taxa de juros, é o famoso cupom cambial, o cupom sujo, referenciado na Petax. A empresa tinha feito posições em DDI em 2020, no final de 2021 ela não as tinha mais. Talvez porque ela possa ter migrado essa posição para um swap cambial. Qual é a vantagem de fazer um swap? É ter um instrumento de hedge que não tem ajuste diário, porque o cupom cambial feito dessa maneira, através do contrato futuro, tem ajustes diários e isso traz essa volatilidade, essa variação da taxa de juros em dólar para dentro do caixa da companhia.
Então, se foi esse o movimento, que a gente não consegue ter certeza, mas parece que foi, é sim positivo e interessante para evitar essa volatilidade do ajuste diário sobre o caixa. Bem, a empresa também faz uma parte importante do seu hedge através dessas operações de deliverable forward, que é um modelo que se pode fazer forward, se pode fazer operações de hedge normalmente no exterior, e temos também aqui, provavelmente no Brasil, operações de NDF, que são um instrumento clássico de hedge. E nesse caso, então, a gente tem parte que são a pagar e a receber, protegendo, né, diferentes itens dessa exposição que a companhia tem à variação cambial. Bom, do ponto de vista líquido, depois do uso de derivativos, ainda resta 2,8 bi a pagar. Né? Ou seja, somando tudo isso, a empresa ainda tem mais itens a pagar do que a receber e provavelmente atrelado àqueles fluxos de caixa que são mais de longo prazo e que a maior parte das empresas, de fato, não costuma arrediar, especialmente quando é exportadora. Até porque, como a gente já explicou aqui no canal, o custo do hedge já foi baratinho em função da queda da taxa de juros que vivemos principalmente no segundo semestre de 2020. Em 21 ainda estava custando menos do que um dígito, mas com a alta da taxa de juros chegando a 12%, o custo do hedge também aumenta para cerca de 10 a 11% ao ano. E isso faz com que as empresas, de novo, repensem a estratégia de fazer hedge de dívida de longo prazo, porque voltou a ficar caro. Bem, seguindo então nessa análise da exposição, a gente tem aqui um outro quadro bem interessante para entender como essa exposição afeta a empresa, que é a análise de sensibilidade. Nós vemos aqui que em cenários de alta do câmbio, câmbio chegando perto de R$ 7, de uma alta muito acentuada, de câmbio acima de 8,30, a empresa sofre de maneira diferente. Então, vejamos aqui. As linhas operacionais, elas são favorecidas, porque tem muita receita de exportação. Já as linhas financeiras sofrem negativamente, né? Uma variação adversa, porque tem muita dívida em dólar. E esta linha, que é partes relacionada, também tem um efeito negativo, que tem itens que são a pagar em dólar e que, num movimento de alta, viram uma conta maior em reais. Ou seja, como é que fica do ponto de vista líquido esta situação, né? Então, se a gente somar todos esses itens e incluir os derivativos, que também estão aqui cumprindo o seu papel, a gente vê que essa exposição líquida está quase um 0 a 0. Mas vamos lembrar que tem sim ali uma pontinha, né, aquele 2,8 bi que a gente identificou no mapa de exposição, que segue, né, com risco de variação cambial a pagar, ou seja, que traz uma situação adversa numa alta de câmbio. Esse derivativo que deu um resultado positivo, ele provavelmente é uma posição comprada em dólar, ou seja, que permite à empresa receber em um movimento de alta e pode, por exemplo, estar protegendo algum tipo de exposição a pagar de curto prazo. Isso é algo que algumas companhias têm, né? Uma prática de fazer um hedge ali do curto prazo para garantir que, por exemplo, as receitas de exportação sejam suficientes para pagar todos os haveres de curto prazo em reais e que o endividamento se mantenha em um nível, né, que mantenha também, claro, a liquidez e o caixa, que algumas companhias também têm diretrizes em relação a isso, né, uma política sobre caixa mínimo, sobre diretrizes quanto à manutenção da liquidez, e a empresa não quer, de repente, por causa de uma alta de câmbio, ter um nível de endividamento que comprometa esse caixa e essa liquidez. Bem, a gente percebe, então, que a empresa tem, sim, o hábito de usar os futuros da B3 no dólar, usou em 2020 também o DDI, que é o cupom cambial, e trabalha com essas operações de forward, tanto deliverable quanto não deliverable. A gente tem também aqui dentro do mercado brasileiro algumas operações que a gente poderia chamar de deliverable, que são travas de câmbio, e aí são operações de câmbio mesmo, não de derivativos, porque elas atrelam o fechamento de câmbio pronto. Aqui a gente não conseguiu ter certeza absoluta de qual que é o formato desse deliverable forward. Essas sempre aquelas perguntas que a gente gostaria de ouvir do RI ou do financeiro. Então, fica aqui nosso convite para o pessoal da área financeira ou da RI da empresa nos ajudar a entender com mais detalhes esse instrumento. Mas, enfim, a ideia é que ele protege uma exposição cambial que, por hora, aqui é comprada e por hora é vendida. Além dessa parte de câmbio, temos, claro, uma análise de sensibilidade,
para as taxas de juros. Vejam que taxas de juros aqui são parte em reais e parte em outras moedas, como, por exemplo, a LIBOR, temos IPCA, TJLP, enfim, aqui a ideia é que a empresa tem essas exposições e do ponto de vista da sua sensibilidade, vejam que o aumento dessas taxas de juros traz impactos adversos, porque a empresa tem isso no seu endividamento, então a dívida fica mais cara se esses indexadores aumentam. E para a gente falar um pouco de commodities, já que estamos falando de JBS, né, uma empresa que tem aí muitos segmentos de negócios, mas tem uma parte muito importante das suas receitas ligadas a boi, comercialização de carnes. Então, o boi faz parte da exposição da empresa, também temos contratos futuros aqui protegendo essa exposição e também vemos a empresa fazendo contratos firmes de compra. Normalmente, esse é um nome atribuído para situações ligadas a operações de físico, em que já existe ali um compromisso, nesse caso de JBS, de comprar estes bois, e muitas vezes, nestes contratos físicos, já existe também a fixação do preço dessa commodity. Vale ressaltar que, se há fixação do preço no contrato físico, não há necessidade de fazer a operação de derivativos. Um exclui o outro. Se fazemos uma negociação de físico com preço a fixar, aí sim o derivativo pode ser usado para já fixar esse preço e trazer maior previsibilidade a esse pagamento ou, eventualmente, recebimento futuro. A gente sabe aqui que a empresa tem uma diferença de prazo, né? Um momento em que ela compra e outro momento em que ela vende, e aqui ela tem itens tanto comprados quanto vendidos, né? Vendido aqui no derivativo, comprado nesse contrato, que aparentemente é um contrato que ajuda, né, a originação do físico que a empresa precisa para o seu negócio. E assim, então, a gente fica aqui com uma exposição operacional e também em derivativos. Nesse operacional, o aumento do preço do boi, claro, encarece o custo do produto que ela precisa adquirir, né, como sua matéria-prima, e, por outro lado, o aumento do preço do boi favorece a receita. E esses derivativos aqui vendidos estão aí justamente para proteger a empresa de um movimento de queda do preço sobre a sua receita, que se favorece de uma alta, aliás, como vem se favorecendo. A empresa tem contratos de futuros de boi fechados aqui na B3 e, como uma parte importante do negócio está no exterior, a empresa também faz contratos de boi nos Estados Unidos, lá na Bolsa de Chicago. Pedro, quer me ajudar a complementar aqui um pouquinho? Vamos lá. Bom, então o que a gente pode ver nesse quadro é que ele referencia a JBS apenas dos Estados Unidos, e o que a gente achou curioso e não conseguiu observar nenhuma nota explicativa para isso é que os contratos firmes de boi, de compra de boi nos Estados Unidos é muito maior do que os contratos na JBS Brasil, e também o número de derivativos para proteger essa exposição, né, que seria o Deliverable Forwards, é bem menor do que a gente encontraria ou deveria estar operando, né? Então, a gente nota que a exposição líquida é muito maior do que nos Estados Unidos do que no Brasil. A gente acredita que, muito provavelmente, por estar já dolarizado, a JBS pretende manter essa exposição vinculada ao dólar, né, que é favorável ao seu negócio na parte operacional. Perfeito, Pedro. E aqui, do ponto de vista de sensibilidade, nós percebemos também o mesmo movimento, né? Neste quadro, a JBS mostra aqui um movimento de depreciação, ou seja, de baixa do preço do boi, aqui cotado em dólar, né? Porque a gente está referenciando em um preço internacional do boi, e do ponto de vista da variação do preço do boi, quer dizer, tirando de lado o efeito da variação cambial, a gente tem uma situação de que, se o preço do boi cai, a empresa vai ser negativamente afetada, ou seja, né, para a receita, quanto mais alto o preço do boi, melhor, seja ele em reais, seja ele em dólar. E, do ponto de vista do uso de derivativos, né, aí sim, a ideia é que o derivativo esteja aí justamente para suavizar esse efeito. Então, na hora que tem uma perda no operacional ou uma receita menor do que o previsto, tem o ajuste do derivativo para mitigar esse efeito. Mas é aquilo que você falou, né? Perceba que, como o volume de derivativos é pequeno, quando comparado ao volume de exposição, o efeito
é também pequeno, ou seja, mitiga, mas mitiga pouco, né? Mitiga só um pedacinho da queda, e se tivesse mais derivativo, mitigaria mais. Então, aqui a ideia é que a exposição, como a gente brinca, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Ok? Bem, a gente também encontrou aqui, né, essa exposição da JBS a grãos. E, nesse caso, a companhia não faz uma abertura maior sobre que grãos são, que contratos são usados, mas a gente sabe que, tradicionalmente, essas empresas de carnes são compradoras de milho e também de soja, de farelo de soja, de óleo de soja, né, itens do complexo soja. E nos chamou a atenção aqui que ele tem, claro, né, um volume grande de pedidos de compra, faz parte do custo do produto essas compras de grãos, e tem, claro, posições de futuros, que provavelmente devem estar defendendo essa compra, ou seja, protegendo a empresa, né, de um movimento de alta desses preços, que, aliás, vem sendo bastante forte, tanto em 2021 quanto em 2022, pressionando certamente os custos de JBS. Vemos que a empresa também coloca aqui dentro dos derivativos um prêmio Porto. E isso nos chama a atenção, porque na verdade não existe um derivativo de prêmio, né? Prêmio é um tema, aliás, importante no universo de commodities. Prêmio e bases são itens que, aliás, trazem, por vezes, inefetividade no hedge. Por quê? Nós fazemos o hedge baseados num preço que é o preço de referência da Bolsa, da B3 ou de Chicago. E a negociação de físico, ela está numa praça que, por vezes, não é a praça na qual o preço da B3 ou o preço de Chicago está referenciado. Então, o tempo inteiro compramos e vendemos em diferentes localidades brasileiras, e isso implica em custos de logística, que estão embaixo do basis, e, além disso, temos também toda a questão de oferta e demanda do grão, que trazem prêmios que têm a ver, claro, com quantos compradores internacionais desses grãos querem levar esse grão embora. Então, quando ele fala de prêmio Porto, a gente está falando de um prêmio sobre o futuro, quando o prêmio é positivo, o que vem acontecendo, e nesta safra de 2022, aliás, prêmios historicamente muito acima do que normalmente nós vemos durante a safra de soja brasileira, né? Então, para quem compra, isso significa um preço ainda mais caro do que está sendo cotada a tela de Chicago, um preço, aliás, que hoje bateu $17 com 129 centes de dólar por bushel de prêmio, sendo que nessa época de safra de soja, esse prêmio devia estar perto de zero, né? E esses níveis de futuro também, aliás, estratosféricos. Então, toda essa conjuntura de grãos está, de alguma maneira, aí dentro do negócio de JBS, do ponto de vista da formação do seu custo. Uma parte disso a empresa procura mitigar fazendo contratos de futuro e também os NDFs de commodities. Mas a gente vê que, do ponto de vista de volume, né, o quanto a empresa fecha, notional, que é o volume que a companhia tem, é bem pequeno quando a gente pensa, né, do ponto de vista de matéria-prima, para uma companhia do tamanho de JBS. Então, tem sim algum hedge, mas tem bastante exposição. E eu acho que talvez esta seja uma das mensagens, né, que fica nessa análise, é que a gente percebe que é uma companhia, sim, que está muito exposta ao risco de variação cambial, está muito exposta a dólar, tem uma exposição muito grande a preço de boi, e se a gente tiver trajetórias de alta no preço do boi e também na taxa de câmbio, a tendência é que essas receitas e o resultado operacional da empresa seja muito favorecido. Vamos lembrar que as dívidas em dólar aumentam quando o câmbio sobe. Neste momento, agora em 2022, estamos vendo uma trajetória de queda do câmbio, o câmbio agora trabalhando abaixo de R$ 5, aliás, abaixo de 4,70, e assim, essas dívidas dolarizadas também tendem a, em reais, ficar menores, custarem menos, né? Então, as despesas financeiras e o próprio principal da dívida são favorecidos pela queda do câmbio. Ou seja, uma conjuntura que tende a ser positiva para a empresa, mas a gente sempre faz o disclaimer de que tem muita exposição. Exatamente. E a gente chegou até a explicar um pouco dessa parte no nosso último vídeo de Commodities Insights, falando um pouco sobre o preço do milho e da soja. Então, vale também a pena você acompanhar. Bem, se você gostou dessa análise,
Por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Nós sistematicamente fazemos análises de empresas expostas a riscos de variação cambial, de commodities e de taxas de juros, do ponto de vista das suas práticas de hedge, da sua gestão de riscos e uso de derivativos. Aqui vale ressaltar que esta análise não representa uma recomendação de investimento. Há muitos outros aspectos a serem avaliados, além desses que avaliamos aqui, para você tomar a sua decisão acerca de investir na companhia que agora aqui é a JBS. No nosso canal, nós temos análises de várias outras empresas listadas na B3. Tivemos oportunidade já ao longo desses 2 anos de entrevistar vários CFOs que nos ajudaram a explicar ainda mais todos esses aspectos que são o foco da Dunk Consultoria e Treinamento. E deixamos aqui, claro, também o nosso convite para os responsáveis pela área financeira e também de RI da JBS, que venham nos ajudar a entender ainda mais as suas práticas, porque a gente sabe que esse tema de gestão de risco e uso de derivativos está sempre na pauta dos investidores, das áreas que analisam crédito e é cada vez mais também um tema de governança, porque a boa gestão do risco ajuda as companhias na sua sustentabilidade financeira. Então, muito obrigada a todos os que nos prestigiaram, esperamos ter contribuído e qualquer dúvida ou pergunta adicional, pode deixar aqui no nosso comentário, pode entrar em contato conosco, será para a gente um prazer receber a sua pergunta, o seu comentário e poder compartilhar ainda mais esse conhecimento que nós temos desenvolvido ao longo dos anos, tanto na nossa consultoria quanto no treinamento. Muito obrigada a todos e Pedro, obrigada pelas suas contribuições. Obrigado, Berenice. Até a próxima.